Por que é tão difícil escolher entre os planos e pacotes promocionais de cada operadora? Parece, Carol, que as operadoras elas vão no ponto central do ser humano. O que é? É a emoção. Ou seja, quando você vê vários e vários pacotes com vários valores diferentes, você fica na dúvida. Ou seja, será que eu fico com esse tipo de pacote que me oferece internet, me oferece telefone e oferece também a TV a cabo? Ou será que eu consigo fazer só a telefonia dois meses e um com o outro? Então, assim, é muito difícil porque as opções são variadas e as opções, assim, muitas vezes te deixam numa situação onde você não sabe para que lado você vai. Então, o que é importante saber? Faça um comparativo em relação ao serviço que será oferecido. Por exemplo, no caso da internet, qual é a velocidade da internet? No caso da telefonia, quantos minutos são disponibilizados? Existe franquia? Tem operadoras que hoje em dia que já não tem aquela franquia mínima. Inclusive que é uma discussão que chegou no Supremo Tribunal Federal e ainda não foi decidida de maneira definitiva. Mas a tendência é que a franquia acabe no Brasil, não é? Outra situação, no caso da TV a cabo, né, se for um combo, né, que eles chamam, onde você agrega produtos. Todos os produtos, né? Quantos canais estão sendo liberados? Então, assim, tudo isso é importante para você tomar uma decisão. Agora, outra coisa importante que normalmente o consumidor não presta atenção é a questão, por exemplo, de regras de rescisão do contrato. Se você ingressar, por exemplo, em uma operadora onde você tem internet, telefonia e também a questão da televisão, eu pergunto para você, na hora da rescisão do contrato, preste atenção no que está escrito lá. Se está escrito, por exemplo, que você precisa ter uma fidelização de 6 meses, uma fidelização de 12 meses. Isso é legal? A multa é legal desde que você tenha prévio conhecimento. Ou seja, a operadora ou a empresa de telefonia, ela não pode te fidelizar sem que você saiba. Por exemplo, chegou na sua casa, por exemplo, um telefone e é como se fosse um presente da operadora para você. Mas junto com aquele telefone, você tem a obrigação de ficar 12 meses na empresa de telefonia. Você não solicitou isso. Se você fizer, por exemplo, um requerimento para que eles enviem o áudio informando que aquele valor foi de fato solicitado pela operadora, eles não vão ter esse áudio. A partir do momento que eles não têm esse áudio, essa solicitação ela foi indevida, ou seja, você não tem obrigação de se fidelizar. E se tiver que rescindir o contrato com a operadora, não haverá nenhum tipo de ônus para você. E eles podem, por exemplo, até esse prazo de fidelização, tem um limite que eles podem colocar? Eles podem colocar 12 meses, sim, ou 16 meses, 24 meses. Tem um limite? Alguma regulamentação ou não? Não há uma regulamentação específica, porém, a regra do mercado é até 12 meses. As fidelizações normalmente são de 12 meses. Mesmo porque acontece muito, Carol, de fidelizações onde a fidelização se deu pela compra de um aparelho com valor inferior ao valor de mercado. E esse parcelamento é de 12 meses. É como se fosse uma venda casada, né? Nada é tão bonzinho assim, né, nunca é. Então, assim, é por isso que a pergunta por que é tão difícil? Por conta das opções, da variedade. Agora, por outro lado também, vamos agradecer a Deus que nós estamos num país onde tem essas opções, né? Porque existem países, inclusive aqui na América Latina, onde você não tem opção. Mesmo. Não é? Vamos lembrar também do passado, onde nós não tínhamos também o serviço de telefonia, claro, a televisão. Muitas vezes nossos pais tinham que subir lá no telhado e uma luta em relação à Aí sabe aquele pessoal que mexia lá e você fala assim, tá funcionando. Exatamente. Tá. Então, assim, então hoje tem já tudo facilita, isso, né? Já existe algumas. Tem hora que a gente, um bombrilzinho ali na antena, né? Mas a gente Quem nunca passou por isso? É verdade. Agora eu fico pensando também que algo importante que você falou, até para a escolha, é não termos pressa para escolher. Com né? certeza. Porque quando você escolhe com pressa, você pode acabar correndo aí num erro
e algo que vai te prejudicar posteriormente. É tentar fazer com que a emoção se transforme em razão na hora da assinatura do contrato. Ou seja, eu preciso, eu quero, é meu desejo fazer o pacote ou o que quer que seja. Porém, eu preciso fazer isso com os pés no chão. Claro. Porque é muito fácil nós reclamarmos, mas nós, lá no início, nós não prestamos atenção naquilo que a gente estava assinando. É o que acontece hoje em relação à Copa do Mundo. As pessoas ficam reclamando, não é? Porém, quando foi assinado o contrato lá atrás, os nossos governantes, que foram eleitos por nós, eles sabiam exatamente o que eles estavam assinando. Então, no final da história, a responsabilidade é nossa. Verdade. Né? Então, a gente precisa defender bem os nossos direitos, mas nós defendemos bem os nossos direitos quando a gente está plenamente consciente daquilo que a gente está fazendo. Então, aproveitar, só tira mais dúvidas. Sim, vamos lá. Nossas, tem mais uma aqui. Qual que é a punição para as empresas de telefonia que descumprirem a lei? Pois é, as empresas de telefonia fixa, por exemplo, elas são regulamentadas pela Anatel. Elas têm punições e sanções variáveis, porém a mais usual é a punição relativa à multa. Mas a Anatel tem o poder, inclusive, de suspender as atividades de uma operadora. Isso já aconteceu recentemente por um prazo muito curto, porém essas empresas reguladoras, ao invés delas se basearem sempre num contato maior com o consumidor, na defesa mais prática e mais forte em relação ao consumidor, infelizmente elas tentam fazer com que a operadora se adeque a necessidade, mas ela não pune na medida em que ela poderia punir com imposições de multas. Isso que eu ia perguntar, se realmente a Anatel ela exerce mesmo o papel que ela deveria exercer, essa fiscalização mesmo, fazer cumprir mesmo a lei. Não, infelizmente não. Por isso que muitas vezes as pessoas elas têm problemas, elas recorrem. Agora, uma coisa importante, Carol, se você tem algum problema em relação à telefonia, além de você tentar resolver com a empresa de telefonia, além de você buscar os órgãos de defesa do consumidor, ligue para a Anatel, faça uma reclamação na Anatel. Eu até anotei aqui o site da Anatel, é www.anatel.gov.br. E se você quiser ligar, o número é 133. Ligue e reclame, porque quanto mais você reclamar, mais eles vão ter também ciência de que a população brasileira, que os consumidores não estão satisfeitos com o tipo de serviço que está sendo prestado, não é? Agora, se você procurar um órgão de proteção e defesa do consumidor, no caso os PROCONs, a imposição que eles podem fazer são imposições administrativas. O que significa isso? Multas. Porém, eu já tenho casos, inclusive eu percebo muito, que empresas de telefonia, eles nem estão comparecendo aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Por quê? Por causa do tipo de sanção. Então, às vezes, vale muito mais a pena. Não toca, né? Eles... na hora que você procura o judiciário, normalmente o judiciário ele impõe sanções mais pesadas, multas mais pesadas, e o consumidor também tem o direito a uma indenização dependendo da circunstância do que aconteceu. Imagina, por exemplo, que na hora que você mais precisa de usar o seu telefone, ele não está funcionando. Então isso pode ocasionar o quê? Danos morais, danos materiais, lucros cessantes. Às vezes é uma empresa que depende da telefonia para fazer o seu negócio, né? Uma empresa que depende exclusivamente da telefonia. Então, assim, busque os seus direitos, ingresse com as ações se for necessário, porque eu tenho certeza que essa é uma maneira de nós educarmos também as operadoras. Claro, então anatel.gov.br e o número do telefone é 133. A gente tem mais uma outra pergunta para você. Posso receber indenização pelo corte indevido do meu serviço de telefonia? Olha só que pergunta interessante, né? Se o corte foi indevido, então ele não deveria ter sido realizado. Se ele não foi realizado, aí nós temos que ver se essa situação se enquadra ou não numa situação de danos, que poderiam ser danos morais, danos materiais, lucro cessante. Se foi apenas um corte e você ficou sem o serviço de telefonia por um determinado tempo, mas isso não influenciou na sua vida, no seu cotidiano, nos seus negócios, você não tem direito a receber indenização. Infelizmente, Carol, o judiciário, nesse tipo de situação, ele entende que foi um mero aborrecimento. Coisas do dia a dia que
podem acontecer com qualquer um. Entendi. É claro que se esse tipo de corte foi devido, por exemplo, a um fenômeno da natureza, por conta das chuvas, alguma coisa, bom a operadora... senso, né? Exatamente. Aí nesse caso é bom senso, a operadora não é responsável. Porém, se esse corte indevido se deu por uma conta que você pagou, e às vezes até o seu nome pode ficar negativado por conta dessa conta que foi paga e eles não deram baixa e aí gerou a negativação junto ao SPC, Serasa. Então isso é passível de indenização por danos morais. Se você deixou de prestar um serviço para alguém ou deixou de receber um serviço porque aquele momento o telefone não estava funcionando, você também tem direito a ingressar com ação na justiça e receber uma indenização por danos materiais ou por lucros cessantes, que são aqueles valores que você deveria receber, mas não recebeu, não por sua culpa, mas por um corte indevido no seu serviço de telefonia.